seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e Ele cuida de nós. Isaías 9, né, nos fala do advento, o poder do Messias. Ele é aquele que o seu reino, né, estabelece-se na terra, né, nos últimos tempos. Ele é aquele que, através do anjo do concerto, né, através da nova aliança, da qual nós somos ministros de uma nova aliança, ele é aquele que reina, né, com o seu poder, com a sua autoridade, com a sabedoria. Né? A Bíblia diz que ele é aquele que muda os tempos e as estações quando ele anuncia a mudança do governo. A um ele rebaixa, a outro ele promove. Quando existe parcialidade, né, nas lideranças, um povo oprimido, né, porque o seu trono, sua justiça, né, ela é através da imparcialidade, da equidade. A Bíblia diz que não te indignes quando as leis são violadas, né, quando se vê um povo oprimido, que não tem o direito. Né? A Bíblia diz que quando há um julgamento, ele não pode ser a favor de um. Né? Deus é aquele que julga tanto a pobres como ricos, pequenos, grandes, né, seja poderosos. Ele não faz acepção em relação ao seu julgamento, né? Ele age na imparcialidade. Não interessa se tem anel no dedo, se outro está com chinelo no pé e o outro está com um sapato bem polido. Ele não faz acepção em relação ao julgamento. Pelo contrário, ele julga segundo as atitudes, segundo o coração, segundo o intento da mente. A Bíblia diz que nenhum pode questionar, ainda que não sabia que era assim. Porque ele sabe da intenção do coração, ele sabe aqueles que, como ele dizia ali aos religiosos, e diz até hoje, né? Por vós declarares que vê, né? Assim o pecado está sempre diante de vós, porque aquele que está na sua dependência, ele sempre nos revela, né? Aquele que diz que já sabe, ele não revela, né? Porque se ele declara que já sabe, ele deixa com que ele siga segundo o entendimento pessoal. Mas aquele que declara que tem a sua dependência, que tem a sua necessidade para com ele, aquele cujos objetivos não são próprios. Né? Assim como Jesus ali, ele diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas sim a sua. Ou seja, ele estava declarando, né, que aquele momento ali ele estava angustiado, estava triste, né? Por si ele não ia suportar, mas ele disse que confiava no Pai, né? E que seja feita a vontade do Pai. Assim todo aquele que persevera segundo o coração de Deus, ele não busca interesse próprio, ele não procura fazer, né, aquilo que é diante dos seus olhos. Ele procura cumprir, né, o objetivo do qual Jesus Cristo coloca em nós. Ele esvazia de si mesmo, né? Ele esvazia. Jesus disse, né, aquele que amar mais, seja seu esposo, seja sua esposa, seja seu filho, sua filha, seus pais, suas mães, né? Se amar mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Né? Ele está em primeiro lugar em nossa vida. Nós esvaziamos de nós mesmos, nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, mas como pode alcançar a justiça dele se não vive justamente? Se vive na impiedade, se vive na injustiça? Não se alcança, porque se não está produzindo os bons frutos, não está entrando pela porta.
como ele disse ali aos religiosos, e diz até o dia de hoje, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele disse: vós estáis querendo herdar o reino dos céus por força, por violência, porque eles não entravam pela porta, eles não estavam reconhecendo a porta, da qual era Cristo Jesus. Ele dizia: se vós estivesseis me conhecendo, estaríeis conhecendo o Pai, porque eu não falo de mim. A doutrina não é minha, é do Pai, do qual me chamou e enviou. Aquele que desde o princípio eu fui gerado ao seio dele, a própria sabedoria. Quando ali ele, com 12 anos, no meio dos doutores da lei, eles ficavam maravilhados em relação à sua doutrina. E a doutrina não era dele, era do Pai, né? Por isso mesmo ele foi justificado, porque ele não falava de si mesmo, ele não buscava glória de si mesmo. Ele mesmo disse: se busco glória de mim mesmo, nada sou. Mas ele é aquele que foi glorificado pelo Pai. O Pai disse: este é meu Filho amado, em que me comprazo e me regozijo. Fazei tudo o que ele disser. O Pai o glorificou, assim como ele glorificou ao Pai, segundo as boas obras, as boas atitudes que o Pai utilizava e fazia aqueles sinais e maravilhas, do qual nenhum daquele povo, aqueles sacerdotes, os anciões, conseguiram fazer. A Bíblia diz que se fosse enumerá-los não seria possível, que foram relatados apenas alguns, para que ficasse ali escrito a memória do povo, né? O que é a fé, o que o nosso autor e consumador de nossa fé criou todo o universo do qual nós contemplamos, e através dessas obras nós podemos crer naquele que nós não vemos, porque a nossa esperança, a nossa confiança está naquele que nós não vemos, mas nós cremos. E por perseverar nesta fé e através das boas atitudes, nós alcançaremos as regiões celestiais, e ali assim nós o veremos face a face, né? Porque por enquanto é como um espelho com um polimento, né, que ainda não está por completar, mas quando nós adentrarmos ali, realmente estaremos glorificados. No capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zeloso Senhor dos exércitos fará isso. Ora, aquele que fez um juramento por si mesmo, que juramento eterno, que não se arrependeria, o sumo sacerdote, né? Aquele que o maior abençoou da promessa tão grande, né? Ali foi que Abraão dizimou de tudo que recebeu, né? Ali, através do pão e do vinho, o pão que veio do alto dos céus, o pão, o maná que ali aquele povo recebeu e o rejeitou por conta de cordoniz, né, que a Bíblia diz que enquanto estava ainda nos seus dentes, muitos ali nem o digeriram no seu estômago, faleceu antes mesmo de engolir aquelas carnes, por conta da ganância, da cobiça em relação ao Egito. Preferiram as coisas mundanas, né, ao invés do alimento espiritual, do qual ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, para cavar as suas cisternas, seus poços rachados. Ao invés de estar na dependência de Deus, procuraram caminhar com as suas pernas, e as suas pernas já não estavam mais firmadas por aquele que firma nas boas atitudes, aquele que nos mantém comumente Cristo,
Preferiram militar com a carne, porque a carne milita contra o espírito, há uma briga. E ali eles preferiram militar segundo a carne, semeando segundo a carne, se semeia, colhe para a destruição, né? Não se alcança, mas como uma mente da qual ali naquele sacrifício o véu foi rasgado de cima a baixo, a mente não é cauterizada, a mente é a mente de Cristo, porque Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. E nós, como membro dos membros e a unidade da fé, interligados, operamos segundo a sua força, segundo o seu poder, não utilizamos segundo o nosso próprio querer, segundo a nossa vontade, porque se Ele está em nós e nós nele, nós seguimos os frutos segundo a sua justiça. Nós não somos daqueles que voltamos atrás, né, daqueles que querem voltar ao Egito para comer as suas iguarias. Pelo contrário, nós perseveramos comendo um alimento espiritual puro, né, do qual não tem hipocrisia, ele não tem fermento. Ele disse: acautelai-vos dos fariseus, do fermento dos fariseus. Nós sabemos que nós surgimos de todo fermento, porque está escrito lá em João 3,30 que ele cresça e que eu diminua. Uma levedura fermenta toda a massa, não dá liberdade para o Espírito Santo, acaba se tornando maior do que aquele que é digno, e aquele que passa à frente do seu mestre, nada é, nada pode, porque se está vivendo na injustiça, como vai se alcançar a justiça? Como vai conseguir o cumprimento dos mandamentos pela lei, se está sempre tropeçando em algum ponto? Está tropeçando na verdade, que é Cristo Jesus, e não há libertação, e persevera nas más obras. É o entendimento de próprios olhos, porque o temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, nos concede a sabedoria, e o seu entendimento é desviar do mal, do qual nós perseveramos com uma consciência pura, com o coração reto, com o coração de carne, do qual o vinho definitivo está sobre o nosso coração e o Espírito paira sobre o vinho definitivo, e nós perseveramos dia após dia na fé. E nós estamos vivendo um momento onde muitos abandonaram a justiça por viver injustamente, e agora não consegue se alcançar a justiça, assim como Israel não conseguiu, rejeitando aquele que o podia o justificar, e vive sobre enganação, vive com os olhos na escama, até hoje, por acreditarem na mentira, que não houve a ressurreição, porque se aquele não crê que não há ressurreição, ele segue um Deus dos mortos, e nós seguimos o Deus vivo, Deus que para ele não existe mortos, porque Jesus vai julgar os vivos e os mortos, para ele não tem nada oculto, até mesmo aqueles que já morreram na primeira morte serão julgados, então para ele não existe mortos, até os mortos ele julgará vivos e mortos, e nós seguimos aquele que é vivo, aquele que passou ali pelaquela morte de madeiro, no madeiro, na cruz, no alto daquele Sião, aquele espetáculo, mas ele ressuscitou, ele vive, ele fez as suas aparições 40 dias, até mesmo Tomé, que não cria, que o tocou e viu as suas mãos furadas, viu o seu lado perfurado, do qual ele esvaziou o sangue ali naquela cruz, e disse: vede, comprovais, tem algo para comer, vede, espírito não tem carne, não tem ossos, não alimenta, e eles comprovaram ali, e ele disse: bem-aventurados, vós crestes porque viram, bem-aventurados aqueles que não viram e creem. E nós somos daqueles que creem, nós somos a bem-aventuranças, nós somos aqueles que perseveram na fé, ouvindo as boas novas, que vêm pela palavra de Cristo,
e perseveramos e liberamos esta palavra, e há um mover sobrenatural, do qual o governo está sobre os seus ombros. Ele tem a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, a que ele fecha ninguém abre. Os anjos sobem e descem sobre ele, um sacerdócio superior dos anjos, feito um pouco menor que os anjos, e ele os venceu, os principados, as potestades, os governantes que amotinavam em vão, todos aqueles que se juntaram contra ele, ele os venceu. E assim aquele que está em nós é maior, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós expulsamos todo o principado e potestade, tudo aquilo que tem desviado o povo da presença de Deus, está sendo expulso, né? E seu governo, segundo o trono de Davi, é aquele que governa com a justiça, com a equidade. Ele exerce o direito, né? Aqueles que por muitas vezes utilizam do poder e da autoridade terrena e acaba fazendo acepção nos julgamentos, mas ele não faz acepção. Ele é aquele que julga tanto aos poderosos, os pobres, os necessitados, e ele exerce o direito no meio de nós. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.